Pronto, tá gravando. Então, mais uma vez, né? Boa tarde para vocês. Boa tarde para quem chegou a fazer agora. Boa tarde, Patrícia, que foi a última que entrou. Boa tarde, tá? Tudo Meninas? bem? Tudo bem, tá? Tá bom. Então, o objetivo do nosso encontro de hoje é trabalhar em cima do ECA. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o ECA. Se não der para a gente poder trabalhar com tudo que eu trouxe aqui, eu vou disponibilizar o material para vocês poderem fazer aquela conferida depois. Essa era a primeira aula bônus de uma série de aula bônus que vão vir por aí, voltadas para o concurso da PBH Assistência, mas que não deixam de contemplar outros concursos, como o concurso do TJMG, por exemplo. Então, a minha ideia aqui hoje é trazer para vocês de uma forma leve aqueles principais artigos que são cobrados em prova quando a gente pensa no ECA. E eu fiz questão de trazer aqui um rol grande de questões para que vocês consigam identificar e conhecer ainda mais esse estatuto. Porque uma coisa é a gente querer ler, a gente faz a leitura e flui muito tranquilo. Mas quando a gente vai resolver questões, a gente começa a identificar e ficar em dúvida de coisas que talvez na hora da prova vão nos prejudicar. Então, a ideia hoje é trabalhar um pouquinho isso com vocês. Ninguém é obrigado a falar, mas lógico que eu gostaria que falasse. Por quê? Porque essa aula hoje é de perguntas e respostas. A gente vai trabalhar em cima de questões. Então, se vocês não respondem, não vai ficar uma aula tão dinâmica e interativa quanto precisa ser. Não existe certo ou errado, a gente está aqui para crescer. E o que eu espero é que a partir dessa aula vocês consigam conhecer mais sobre os direitos da criança e do adolescente, consigam conhecer melhor essa legislação e consigam evoluir dessa forma. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Quem não quiser falar, por favor, mande no chat, eu estou aqui prestando atenção. Mas, se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade também. Alguém me confirma se está conseguindo ver aí, por favor? Aqui tá, eu tô conseguindo, tá? Então, tá bom. Então, beleza. Ótimo. Então, a aula bônus do ECA. Então, é a Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual que é a minha proposta aqui hoje? Nós vamos estudar por meio de questões e da literalidade da lei. Eu poderia ter trazido aqui toda a legislação, mas por ser uma lei muito grande, ficaria extremamente cansativo. Então, uma forma até de demonstrar para vocês o que mais cai é trazer as questões e discutir em cima delas. Aqui os principais pontos a serem explorados: os direitos fundamentais, guarda, tutela e adoção, ato infracional e medidas socioeducativas. Então, é uma aula de hoje que vai servir com certeza para o concurso PBH Assistência Social, mas também vai servir para qualquer concurso de prefeitura que cobra o ECA e para concursos de tribunal também que cobrem o ECA. Quais foram as provas analisadas? Não sei se vocês já tiveram interesse, mas se buscar por provas da IBDO, a gente nem vai encontrar muitas provas, muito menos questões do ECA. Então, eu trouxe aqui bancas similares, que são bancas que também utilizam letra da lei, e fui um pouco além, trazendo algumas outras bancas que trazem com um nível de dificuldade acima, porque isso faz com que vocês pensem, faz com que vocês reflitam. Existem questões muito fáceis e eu não poderia trazer apenas as fáceis para vocês, porque assim a gente não cresce. Então, tem questões fáceis, médias e difíceis aqui, das bancas Instituto Consulplan, ó, até repetiu. Não, tá certo. Consulpan, IBAD, IBFC, SEBRASP, a OCP, Instituto AOCP, FUMARC e Selecom. Todas as questões são de nível superior, a grande maioria para assistentes sociais. Mas vocês vão ver que está bem diversificado aí o conteúdo. E eu gostaria que quem puder pegasse o material para realizar as anotações. Então, se você construiu o material do ECA, você pega a sua parte que você construiu do ECA e vai discorrer em cima dessa parte, para ficar mais fácil. Se você só leu e não construiu o material, aproveita a oportunidade.
pego o material e começo a construir ele agora. O que é que nós já sabemos? Eu trouxe essa pergunta aqui. O que é que a gente já sabe? O que é que a gente já tem de conhecimento do ECA? Seria um nivelamento assim de ideias. Quando eu falo Estatuto da Criança e do Adolescente, o que é que vem na cabeça de vocês? Qual é a primeira coisa que vem? Diga. Eu penso em estratégia de proteção, né? Uma legislação que traz estratégias de proteção da criança e adolescente, e principalmente no meu caso, que é o que mais me puxa, né? São crianças em situação de vivências de violações de direitos. Ótimo, maravilha. Alguém mais quer trazer? O que sabe assim do ECA? Pelo menos mais uma pessoa para poder contribuir? Ô, Thaís, eu acho que a questão da proteção integral também, né? Boa. Complementando o que ela já tinha falado, né? Então, pensou em ECA, a gente pensou em estratégia, pensou em proteção integral, isso tudo voltado para criança e para adolescente. E O que Paula eu, trouxe. Thaís, Diga, o que eu vejo diga. do ECA é que ele é necessário para uma parcela de crianças que são tratadas diferenciadas pelos seus padrões, pelos seus estereótipos, pelas suas classes sociais. Então, o Estatuto é uma estratégia de proteção integral, como as meninas falaram, mas para ter um tratamento digno, como qualquer criança deveria ter. Maravilha. Para assegurar, né? Assegurar que todas as crianças possam gozar dos seus direitos e deveres. Legal, gente. É isso. Bacana. Então, nós vamos começar. E eu pus essa imagem aqui. Não é uma competição, mas realmente eu gostaria de reforçar. Gostaria que vocês se colocassem. Se não quer abrir o microfone, vai mandando no chat para eu entender como é que vocês estão, até para eu entender também quais são as facilidades e as dificuldades de vocês. Primeira pergunta: qual lei regulamenta os direitos da criança e do adolescente? Então, uma pergunta bem fácil que eu trouxe aqui para vocês, mas é pergunta de prova de nível superior. Então, queria saber de vocês, se vocês sabem qual dessas leis aqui que é o ECA. Vou mandando no chat que eu vou acompanhando. Tem alguém É a que não está segunda, É a né? segunda Lei. opção, 13 de segunda? julho de 90, 8069. Muito bom. 13 de julho. Então, Lei 869, 13 de julho de 90. Eu gostaria, por que eu resolvi trazer essa pergunta? Muito simplória, mas a gente não pode esquecer, quando a gente faz estudo de uma legislação, de ao menos saber o número da lei e a data. Como a gente sempre fala ECA, ECA e ECA, e reforça sempre o estatuto, a gente esquece de dizer da lei. E a gente pode ser cobrado em relação à lei. Então, é importante que você saiba o número da lei, tem que saber a data, sim, e uma forma de saber a data de forma mais tranquila é ir anotando no material. Então, anota no material e durante a revisão você vai revisando aquilo. E o que eu trouxe aqui embaixo, essa frase em branco, é a ementa, que é aquela frase que vem na lei logo abaixo do número com a data. É aquela frase que sempre vem em vermelho no site do Planalto. Isso aqui também é objeto de prova. Então, vocês precisam saber que a Lei 869, de 13 de julho de 90, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Então, é importante vocês ficarem com isso aqui. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 869, de 13 de julho de 90, considera-se criança. Então, quem que a gente considera enquanto criança? Qual que é a idade? Isso aqui tudo é para aquecer. Isso aqui é pergunta mais tranquila para vocês. Qual é a idade de criança e idade de adolescente? Você não pôs 18 anos incompletos, igual você tinha falado. Mas então é a letra A. Até 12 anos de idade incompletos. E Isso. adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Mas normalmente vem 18 anos incompletos também, não é, Thaís? Vem assim, 17 anos, 11 18 meses, incompletos. 29 dias. Ou isso, ou 17 anos, 11 meses, 29 dias,
ou então 18 incompletos. Por que eu trouxe essa pergunta para vocês? Porque isso aqui eu não tirei nada da minha cabeça, isso aqui tudo é questão de prova. E se vier assim na prova, vocês precisam saber que, por mais que não esteja aqui o incompletos, é a única que se encaixa. Então, falou de... Você me ensinou isso, você disse assim, o fato de não estar completo não quer dizer que esteja errado. Eu perdi uma questão, várias questões na última prova, lembra? Que eu falava, Thaís, mas não está escrito incompleto. Paulo, mas incompleta a questão não quer dizer que ela esteja errada. Quer dizer que eles queriam até ali, aí eu sempre errando. E aí, o que a gente vai ficar, né, trazendo já para vocês um pouco dessa questão das questões que são incompletas? Vocês sempre vão ler todas as alternativas. Então, a certa já estava aqui, mas eu esperei justamente para ver se vocês leriam todas. Se aqui embaixo tivesse um que tivesse escrito incompletos, o certo seria essa, porque ela estaria mais completa. Na falta dela, vocês vão buscar sempre a que contempla melhor o que vocês têm de conhecimento. Mas entender esse marco é muito importante. Então, muito cuidado, principalmente com a criança, que é até 12 anos de idade incompleto. Se tiver 12 anos de idade, já vai estar errado. Precisa ser incompletos. Então, sempre fiquem aqui com a palavrinha para conseguir delimitar bem. E é importante, e mais para frente vai ter uma questão dessa, às vezes só vai falar assim, o maior de 12 anos. Quando fala maior de 12 anos, você já tem que pensar adolescente, menor de 12 anos, já tem que pensar na criança, porque nem sempre eles vão sempre trazer essa diferenciação, criança ou adolescente. Talvez eles vão trazer apenas no sentido da idade. E saber a diferenciação é que vai dizer, por exemplo, vai ser uma medida socioeducativa ou vai ser uma medida de proteção? Já que a criança é proteção, porque ela não tem que praticar, né, mesmo praticando ato infracional, ela não cumpre nenhum tipo de medida socioeducativa, coisa que já acontece com o adolescente. Então, é importante a gente saber, para além de criança e adolescente, cravar na idade também, tá bom? Olá, seja bem-vinda. Então, aqui estamos, até 12 anos de idade, coloquei para vocês aqui, artigo 2º da lei. Então, muita atenção a essa parte. Agora, uma questãozinha de verdadeiro ou falso. Prestem muita atenção. Por que eu estou pedindo para prestar atenção? Porque as duas questões que eu trouxe primeiro são questões muito simples, que a gente sempre está estudando. E são questões que vêm lá no início da lei, quando a gente está muito engajado para estudar. Eu trouxe questões lá do final da lei, que é quando a gente já está cansado, a gente não lê direito, a gente não produz material, mas são questões que caem. Então, eu vou trazer essa questão aqui. As entidades de atendimento, governamentais e não governamentais, deverão proceder à inscrição de seus programas no Conselho Municipal de Assistência Social. Isso é verdadeiro ou é falso? As instituições que prestam serviços que estão de acordo com a tipificação, elas precisam de ter inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Fiquei com dúvida na questão do governo. Boa. Quem mais? Eu acho que é verdadeiro. Quem falou? Eu, Júlia. É porque eu não estou vendo, não. Tá certo, Júlia. Gente, mais alguém quer opinar? Essa aqui tá difícil, essa não tá fácil, não. Vocês estão errando. Essa questão é falsa. Eu quero saber por quê. Diga. O Conselho Municipal, ele tá para fiscalizar, né? É um órgão fiscalizador. Então, eu acho, né, de acordo com as entidades governamentais e não governamentais, os programas, essa inscrição não é feita através do CMAS. É feito, as OSCs, elas só podem ofertar serviços tipificados se elas tiverem inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social.
Mas aqui não fala disso, aqui nessa questão, não fala qual que é o programa que elas estão ofertando, se está tipificado ou não. E aí, eu posso, enquanto OSC, fazer o que eu quiser. Eu não necessariamente preciso estar inscrito no conselho, desde que não seja nenhum serviço tipificado. É isso, Thaís? Começou certo e errou no final. Vocês estão isso, presas então... à assistência. A gente está falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. As entidades de atendimento governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas no Conselho Municipal de Assistência Social. Qual que é o conselho que trabalha mais perto do que regulamenta o ECA? O CMDCA, Conselho da Criança e Adolescente. CMDCA. Então, se eu vou ter que inscrever o meu programa lá dentro da entidade, eu vou prestar o acolhimento institucional e eu preciso estar inscrita, assim, em um conselho, eu preciso estar em qual conselho? Primeiro, em relação ao programa. Não é o da assistência. Não, então, mas é isso. Eu tenho que estar inscrito no programa, no Conselho de Assistência Social, se eu for executar uma atividade que é tipificada pela política de assistência social. E precisa estar inscrito no CMDCA se eu for executar alguma atividade, algum programa que envolva criança e adolescente. Ótimo. Então, eu tenho que estar inscrito nos dois conselhos. Só que, o que a gente está falando, por isso que eu falei com vocês, saiam da assistência, a gente está falando do ECA. O ECA não vai prever nada lá do Conselho de Assistência. Quem vai prever sobre o Conselho de Assistência serão nas normativas próprias. Então, se a questão te pede em relação ao ECA, a gente não envolve o CMAS, a gente envolve o CMDCA. Ok, entendi. Está aqui, entendi. Ó, errado. Lá no artigo 90, as entidades governamentais e não governamentais, então eu vi que alguém falou assim, entidades governamentais, isso pegou também. Então, as duas entidades deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento no CMDCA, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ainda ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Então, gostei de trazer esse artigo aqui, porque é coisa que a gente não dá atenção, mas é coisa que cai em prova. Então, anotem aí, parágrafo 1º do artigo 90, depois vocês têm que dar uma reforçada. Passando, para complementar, eu trouxe para vocês o que são essas entidades de atendimento, qual que é o regime? Regime de orientação e apoio sociofamiliar, apoio socioeducativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Então, são essas entidades aqui que podem ser entidades governamentais ou não governamentais. Mas se tem algum programa que diz da proteção da criança e do adolescente, ele precisa, sim, nesses regimes, estar inscrito no CMDCA. Deu para pegar? Sim. Maravilha. Próximo. Outra falando sobre entidade. Determina o ECA, em seu artigo 97, que são medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem obrigação constante do artigo 94, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Quais são as medidas aplicáveis às entidades que descumprirem a obrigação? Quais são as medidas? Então, estão aqui para vocês dizerem, depois eu vou trazer todo o resto, vou trazer um mnemônico para vocês. Sem saber nada, sem ter estudado o artigo 97, se vocês lerem, vocês conseguem eliminar. Alguém? Aí tá bem confusa, mas eu acho que é a última. Beleza, mais alguém?
Ou a primeira. Mas, A segunda, eu acho. Tá. A Júlia falou que é a primeira ou a última. A Paula falou que é a segunda. Então, vamos lá. Nós temos as entidades, eu acabei de falar isso com vocês. Essas entidades, elas precisam cumprir algumas coisas. Quando elas não cumprem, elas podem ser penalizadas. Como é que elas podem ser penalizadas? As entidades governamentais podem ser penalizadas com a advertência, assim como as entidades não governamentais também podem ser penalizadas com advertência. Vamos pensar, as entidades não governamentais, uma OSC, elas podem ser penalizadas com afastamento provisório do seu dirigente? Será que a gente tem essa força de falar, você descumpriu, você vai ser penalizado por afastar seu dirigente? Não. A governamental vai ser cassado o registro? Você não está fazendo nem sentido. Não está nem fazendo sentido isso. Também não. Encaminhamento aos pais ou responsável? Entidade tem pai ou responsável? Também não. Orientação e apoio e acompanhamento temporários. Esse aqui até poderia ser, só que se a gente observar bem, personificou demais. É como se a entidade fosse uma pessoa que eu vou orientar, eu vou apoiar e eu vou acompanhar de forma temporária. E também não é. Então, se a entidade, a governamental ou a não governamental, descumpre algo, ela pode ser punida civil e criminalmente, mas também pode levar uma advertência. Isso está lá no artigo 97, explicando para vocês aqui que a entidade governamental pode levar qual sanção? A advertência, o afastamento provisório dos seus dirigentes, porque a governamental já pode, o definitivo dos seus dirigentes e o fechamento de unidade ou interdição do programa. E se for não governamental, a advertência, suspensão total ou parcial do repasse, porque aí sim existe esse poder, existe esse aval para o poder público, interdição de unidade ou suspensão do programa, igual aqui em cima, e cassação do registro. Então, o que eles fizeram? A cassação do registro só faz sentido na não governamental. Eles colocaram enquanto governamental. E o afastamento, seja ele provisório ou definitivo, do dirigente, só pode ser da governamental, porque o poder público, ele não consegue interferir lá na OSC. Então, não tinha como trocar. E para facilitar, eu trouxe para vocês esse mnemônico, que é saber que as governamentais é fá, e aqui está o mnemônico, e as não governamentais, CISA, para poder facilitar com que vocês saibam essa diferenciação. Porque eu vi pelo menos umas 4 questões que falavam disso. E se vier a cair algo nesse sentido, não tem por que errar. É só trabalhar com mnemônico. Beleza? Deu para entender? Deu, né? Vocês estão caladinhos porque deu. Tá bom. essas questões que falam sobre duas coisas ao mesmo tempo, geralmente a gente erra porque a gente fica pensando na outra também. É exatamente isso, porque aquele último ponto que você trouxe, aquela última alternativa, você ainda vai ver ela lá na frente, em outra questão. Mas aí já diz da parte da criança, do adolescente, que comete algum ato infracional. Aí sim, ele vai ter orientação, apoio e acompanhamento por um tempo. Mas nada diz da entidade, que descumpre aí uma regra que está prevista no Estatuto. De acordo com o ECA, quais atores devem assegurar às crianças e aos adolescentes a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária? Quais são os atores que devem assegurar todos esses direitos? Família, sociedade.
Pode ser um ou mais de um. Família, comunidade e poder público. Família, sociedade e poder público. Olha que vocês estão divergindo. Mais alguém para tirar a prova? A Jasmine falou família, sociedade e poder público. E a Júlia, família, comunidade e poder público. São todos, né, tá? Vocês são da igreja? Quem disse? Patrícia? É. Isso, são todos, com exceção da igreja. É isso aí, ó. Família, comunidade, sociedade e poder público. Às vezes a gente fica na cabeça que comunidade e sociedade é a mesma coisa. Não é. Comunidade é mais restrito, sociedade é mais amplo. Então, comunidade ele é o meu meio e sociedade é todo mundo. E tanto o meu meio quanto todo mundo precisa se haver. Então, é família, comunidade, sociedade e poder público. É dever de todos esses atores assegurar, anotem isso, por favor, com absoluta prioridade, a efetivação de todos esses direitos para a criança e para o adolescente. Ô, Thaís, é que eu li em alguma questão falando que se não tivesse sociedade, tivesse comunidade, estaria certo. É isso, é o que a gente comentou, que até Paula falou. O fato de estar incompleto não quer dizer que está errado. Se tiver tudo certinho, todas as opções, é tudo. Mas se tiver faltando um, aí não. O que eu preciso que vocês sempre percebam e fiquem atentas às palavrinhas que podem limitar. Então, se eu falo assim... Ô, Thaís, diga. O professor da aula bônus, ele falou família, sociedade, Estado, eles próprios. Entendeu? Estado o quê? Eles próprios, tipo as próprias crianças. Isso, beleza, também. Isso aí é uma concepção mais ideológica. Eu estou trazendo agora para a realidade da lei. Por isso que eu falei que a gente precisa entender um pouquinho qual que é o perfil da banca. Se a banca for perfil letra da lei, ela nunca vai colocar eles próprios. Não vai, porque na letra da lei não tem. Ela pode colocar família, sociedade e poder público, e ela pode colocar família, comunidade e poder público, ou Estado. Mas eles próprios ela não vai colocar. Se for uma banca que cobra interpretação do candidato, FGV, Sebrasp, IADES, Quadrix, aí você pode considerar esse escopo, porque elas não se limitam ao que está escrito na lei. No caso da banca de vocês, é justamente o que está aqui. Se ela colocar família, se ela colocar é dever apenas da família, da comunidade, do poder público, está errado, porque não é apenas. Com certeza está errado. Agora, se ela colocar é dever da comunidade, do poder público e da família, está certo. Se tem o apenas, o somente, se limitou, está errado. Agora, se não trouxe essas palavras limitadoras, a prova pode falar de 2, de 3 ou dos 4. Aí isso aí é independente. Por isso que é importante que vocês tenham conhecimento do todo e, tendo conhecimento do todo, vocês vão avaliar dentro daquela questão. Existe alguma alternativa mais completa? Se tiver a mais completa, é ela. Se não tiver, vai ser o que tem só 3 ou que tem só 2. Deu para entender? Sim. Beleza. Então, seguindo. Com base na Lei 869 de 90, a condenação criminal, isso aqui é importante, a condenação criminal do pai ou da mãe implicará em destituição do poder familiar na seguinte situação. Então, antes de vocês avaliarem, perceba que já está sendo afirmado. Se tiver condenação criminal do pai ou da mãe, ele pode perder o poder familiar. Em qual caso que isso vai acontecer? Dever de renda, algo relacionado à renda? Eu acho que é a última. Beleza.
Última. Não. Acho que é a primeira. Primeira. Eu acho que a primeira também, vem direitinho. Beleza. Eu colocaria primeiro. Maravilha. É a primeira, gente, é isso mesmo. Condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Então vamos pensar. Eu estou sendo presa porque eu agredi a mãe do filho, do meu filho, o pai do meu filho. Eu estou sendo presa porque eu agredi o meu filho. Então, se o ato que eu cometi, que é sujeito à pena de reclusão, eu matei a mãe do meu filho, eu vou perder o poder familiar. Por quê? Porque o meu crime é contra quem? Uma pessoa que é igualmente titular do mesmo poder que eu. Ou então é o próprio filho, filha ou outro descendente. Então, essa parte aqui é bom ficar esperto, artigo 23. Então, a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar. Então, via de regra, a pessoa foi condenada, a pessoa está presa. Ela vai perder poder familiar? Não. Apenas, tão somente, exceto, salvo. Então, são essas palavrinhas que vão aparecer na hora da prova de vocês. Tão somente, apenas, somente, exceto ou salvo. Se parecer uma dessas palavrinhas, quer dizer, a regra geral é essa, não perde. No entanto, existe uma possibilidade, que é o quê? A condenação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra filho, filha ou outro descendente. Artigo 23 do ECA. Uma aqui muito boa, essa aqui é ótima, essa aqui é ótima. O que teve de gente errando, uma questão fácil, por ser muito fácil, as pessoas costumam errar. Aos pais incumbe o dever de completem e dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Completem, por gentileza. Segunda opção, sustento, guarda e educação. Também concordo, assim. Então, vamos. Sustento, guarda e educação. Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. O que teve de gente que respondeu educação, carinho e amor não é brincadeira. Outras pessoas responderam cuidado, saúde e disciplina. Então, fiquem muito atentas. É o tipo do artigo que a gente passa e não dá importância e cai na prova e a gente erra. Então, eu colocaria o terceiro com tranquilidade também. tá vendo? Por isso que é bom a gente sempre. Eu trouxe algumas questões assim, que é para a gente pensar mesmo, refletir e fazer as anotações. Então, tem muita coisa interessante no artigo 22. Primeiro, que é dever, aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Ok, prestem atenção. Parágrafo único. A mãe e o pai, ou então os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhadas. Até aí, ok. No cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas,
assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Então, essa parte aqui é muito importante. Por quê? Se vem cobrando para vocês, e pode vir, inclusive, na discursiva de vocês, uma pequena historinha contando um pouquinho sobre uma cultura que não é a nossa, que não é a sua, não é a cultura que você vive no dia a dia, você pode tender a marcar errado, ou você pode tender a defender algo que está, inclusive, contra o ECA. Então, esse parágrafo único foi inserido a partir de quando, Thaís? Esse aqui tem pouco tempo. Deixa eu olhar. Porque no meu não tem isso, não. Eu deixei aberto, caso vocês perguntassem alguma coisa, né? Deixa eu ver. 2016. Notou aí, 2016? Anotei, é daquela lei 13, não sei das quantas, né? Opa, sai de novo. 13.257. Então, essa parte aqui é bom que vocês fiquem atentas. Por quê? Porque diz que está resguardado, o Estatuto resguarda o direito de eu transmitir as minhas crenças e as minhas culturas para o meu filho, seja eu mãe, pai ou então responsável. Então, fiquem atentos a esse ponto aqui. Inclusive, é um ponto que, a depender do que vier, se for algo mais específico na discursiva, vocês já conseguem argumentar embasadas numa legislação, que é o próprio ECA. Sobre a garantia da prioridade. Então, eu já trouxe isso aqui para vocês, quando eu falei assim, absoluta prioridade. Então, sobre a garantia da prioridade, assinale, em consonância com o que dispõe o ECA, a alternativa incorreta. A garantia de prioridade compreende. Então, o que compreende essa garantia? Assinale a incorreta. Se não ler direito, vai cair na pegadinha essa, tá? Essa é para falar a correta? A incorreta. A primeira. Beleza. Essa eu quero mais 2 opiniões. Ô, Thaís, eu acho que a penúltima é errada. Beleza. Terceira. Beleza. Então, Paulo e Patrícia, terceira, e Júlia, primeira. Então, é a terceira. Vocês acertaram. Vamos lá. Artigo 4º, parágrafo único. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, não sei por que você pensou que era errada, Júlia. Não, é porque na verdade, eu li rápido, é porque tem, às vezes fala que ela tem prioridade, mas a prioridade, por exemplo, depende do caso, né? Chegar no serviço de urgência. Aí eu pensei mais na questão da urgência, do atendimento. Entendi. Foi mais pro lado da saúde. Beleza, ok. Aí você já fica com isso, então, porque isso é uma coisa que você pode, talvez, cair na hora da prova. Porque quando a gente fala de garantia de prioridade, aqui a gente não está pensando entre as prioridades qual que é mais prioridade. A gente só está pensando que existe, sim, uma primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Por que está errado? Só porque aqui falou de serviços privados. Então, se for serviço público que tenha relevância social, relevância pública, ok. Mas aqui falou do privado. Então, não existe essa prioridade no atendimento no serviço privado, não. Só no público. Restante está certo. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Certinho?
Para a colocação em família substituta, é necessário o consentimento do adolescente? Inciso Acho que é 2º do artigo verdade. 28. Acho que é verdade. Sempre que possível, primeira coisa, sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Então, sempre que possível, criança ou adolescente serão ouvidos pela equipe. Tratando-se de maior de 12 anos, e aí no caso é o adolescente, será necessário seu consentimento, que vai ser colhido em audiência. Então, aqui nós temos duas informações importantes. A criança e o adolescente serão ouvidos pela equipe sempre que possível. Então, não é obrigatoriamente, mas obrigatoriamente precisaremos do consentimento do maior de 12 anos, lá acolhido em audiência. Então, aqui diz da equipe de uma possibilidade, aqui de um consentimento em audiência de forma obrigatória. Beleza? Somente por adoção admite-se a colocação da criança ou adolescente em família substituta estrangeira. Você acha que é o quê? Verdadeiro. Também acho que é verdadeiro. Beleza. Artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Então, quando a gente pensa em adoção, pensou em adoção, pode ser feita por procuração? Não, em nenhum caso. Pensou em família estrangeira, família substituta apenas se for adoção. Então, guarda não pode, tutela não pode. Pode somente se for adoção, que vai se constituir de medida excepcional. Tem uma situação que, assim, como é em outro país, tem que ser aquela coisa realmente findada, né? Porque, sei lá, pode colocar ela em tutela ou que talvez vai poder reaver esse processo ou mudar essa situação, né? Então tem que ser uma coisa que já foi esclarecida e findada, que seria adoção. Isso aí, é isso mesmo. Compete ao poder público, às instituições e aos empregadores promover em condições adequadas ao aleitamento materno, exceto aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Falsa. Elas têm direito a amamentar. Maravilha! Artigo 9º. O poder público, as instituições e os empregadores fiquem atentas. Não é só o poder público, é o poder público, as instituições e os empregadores. Propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, exceto aos pais. Errado, Thaís, inclusive aos pais. Inclusive aos pais. Então, vou até passar aqui, ó. Então, pra você entender, Júlia, a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional. Lógico, se eu estou com a guarda, eu tenho que dar conta dessa assistência aqui, para a criança ou para o adolescente. Quem é o detentor da guarda tem o direito de se opor a terceiros, inclusive aos pais, porque ele é o detentor da guarda. Então, se ele é obrigado a prestar assistência e ele é o detentor ali dos deveres, dos direitos daquela criança,
pode se opor, inclusive, aos pais. Artigo 33. Deu para entender? Sim, sim. De acordo com o ECA, a permanência de crianças e adolescentes em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 36 meses, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. É 6 meses, não? Não. 2 anos? 24 meses? Não. Qual que é o prazo? Qual que é o prazo? Dia nenhum, mas quando... Essa questão parece que fala duas coisas ao mesmo tempo. Uma hora fala que é isso, uma hora fala que não. Eu acho que é falso. É 18 meses, não? 18 meses. 18 meses. Deixa eu só entender, Júlia, por que você falou assim? Às vezes parece que fala uma coisa, às vezes fala que é outra. Por conta disso aqui, ó, do salvo interesse? Do salvo necessidade? Isso. Ah, tá. Então vamos lá que eu vou destrinchar. Artigo 19. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Igual a Paulinha falou primeiro, 6 meses. A gente tem que pensar aqui naquela criança e naquele adolescente que o poder familiar foi destituído. Se foi destituído, não é um processo rápido para que ela seja colocada numa família substituta, seja guarda, tutela, piorou a adoção. Então, antigamente eram 2 anos. Isso aqui, se eu não me engano, mudou foi em 2017 ou 2018. Eu vou confirmar para vocês. Eram 2 anos e reduziu para 18 meses. Mas ainda assim existem alguns casos que mesmo assim a criança ou adolescente não vai conseguir sair do acolhimento. Nestes casos, se for comprovar a necessidade que atenda ao seu superior interesse, e esse daqui vai ser fundamentado pela autoridade judiciária, pode ser que ele se mantenha. Então, vamos pensar num caso concreto para vocês visualizarem. É uma família, né? Perdeu o poder familiar, o poder familiar foi suspenso, depois voltou, pôde fazer visita para a criança e ela continua acolhida. Continua acolhida, deu 18 meses. Só que o trabalho que está sendo desenvolvido com essa família da criança que está acolhida está sendo legal, está sendo proveitoso. Então, entende-se que, se continuar esse trabalho, existe uma possibilidade real da criança voltar para a família de origem, que é o marco. O que a legislação quer? Sempre que não seja feita institucionalização. Se for feita, que a criança, sempre que possível, volte para a sua família de origem. Então, se está tudo caminhando para que isso aconteça, mesmo passados os 18 meses, pode ser que seja comprovada a necessidade que atenda ao seu superior interesse, que é o quê? Voltar para a sua família de origem. Nesse caso, pode estender um pouquinho mais até que seja fechado esse trabalho com a família e a criança retorne ao lar. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Podem existir outras necessidades comprovadas. Deu para entender? Beleza. Agora um caso. Neymar e Mbappé são casados e têm 5 filhos. Ney, Bape, José, Maria e Betânia. Em determinado momento, os pais passam a ter divergências sobre a educação dos filhos. Nos termos da Lei 869, em caso de discordância quanto ao exercício do poder familiar, os pais poderão recorrer a. Então, teve discordância. Para quem que eles vão recorrer? Conselho tutelar, judiciário ou conselho escolar? Judiciário. Judiciário. Artigo 21.
o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Serena atua como psicóloga em clínica particular e desenvolve estudos sobre traumas provocados em crianças. Nos termos do ECA, a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em lesão é considerado o quê? Então, a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força física resulta em lesão é considerado o quê? Castigo físico. Ameaça, oi? Castigo físico. Castigo físico ou tortura pessoal. Castigo físico. E aqui eu trouxe para vocês a diferença, que isso aqui cai em prova. Diferença de castigo físico para tratamento cruel ou degradante. Então, castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão. Tratamento cruel ou degradante, conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente, que humilhe ou ameace gravemente, ou então ridicularize. Então, é bom saber a distinção aqui. Patrícia deseja atuar no apoio a programas para crianças e adolescentes. Nos termos do ECA, podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. E não podem ser inscritas onde? No Cadastro de adoção. No cadastro de adoção. Isso mesmo. Está afiada nessa parte. Cadastro de adoção. 19.b. Quer dizer o quê? Se existe uma pessoa que está inscrita no programa de apadrinhamento, essa pessoa não pode estar inscrita no cadastro de adoção. E eu trouxe para complementar o que é o apadrinhamento. O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição. Para quê? Para fins de convivência familiar e comunitária. E também para colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Certinho? Acho que tem só mais uma, hein? Ou nem é só mais uma, acabou. Então, gente, chegamos ao final. Olha só. Ai, quase 3 horas, né? 2h30. O ECA é muito grande. Ainda ficaram faltando alguns tópicos para poder trazer, mas eu trouxe aqui os principais, que são os tópicos que realmente caem muito. Então, queria saber de vocês, o que vocês acharam, se foi uma proposta interessante, se ajudou, se não, só para eu poder pensar nos próximos encontros, por favor.